Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero abordar dois assuntos na tarde de hoje. Começar dizendo sobre o que a imprensa noticiou de uma visita aos Estados Unidos, em especial à cidade de Nova York, do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que agora se coloca como pré-candidato a governador em São Paulo. E naquele evento bancado com recursos públicos, até porque tem o patrocínio do Banco do Brasil, da Petrobras e da Caixa Econômica Federal, Sua Excelência disse que justificava os 12 bilhões de reais em dinheiro público aplicado em estádios de futebol, até porque no caso da saúde e na educação, os recursos aplicados pelo país teria sido 100 vezes maior. Só que, além de eu discordar dessa questão de colocar dinheiro público em estádio de futebol, até porque a opinião não é só minha, mas a grande maioria do povo brasileiro ficou estarrecida com esses bilhões de reais investidos em estádios e o pouco resultado que teremos do ponto de vista do entorno gerado para as próximas gerações no tocante ao legado da Copa, à herança da Copa. Talvez São Paulo tenha sido um dos poucos estados, ou o único estado que não colocou um único real em estádio de futebol, mas fez as obras de mobilidade urbana. O governador Geraldo Alckmin está entregando pela Dersa todo o conjunto de obras viárias no entorno da onde vai ser a arena do Itaquerão, que vai abrir a Copa do Mundo. O governador também fez a entrega da ETEC, a Escola Técnica, a Faculdade de Tecnologia, a FATEC, as obras da CPTM, dos trens metropolitanos, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e o metrô, para poder melhorar toda aquela estrutura na Zona Leste de São Paulo. Esse sim é um legado da Copa e não dinheiro investido no particular. E, portanto, tem o reconhecimento de toda a sociedade. Mas, no caso da saúde, o ministro, o ex-ministro, esqueceu de dizer que, no caso do PAC da Saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento da Saúde, de tudo que foi anunciado, apenas 10% foi entregue. Apenas 10%. Das 503 UPAs que foram anunciadas, apenas 14. Sendo que uma foi inaugurada antes de ontem, ou nessa semana, pelo atual ministro da Saúde, o prefeito de São Paulo. E as pessoas que se dirigiram à UPA demoraram 9 horas para serem atendidas e sequer tinha ortopedista. No caso das unidades básicas de saúde, o PAC da Saúde anunciou 15.652 unidades básicas de saúde e entregou pouco mais de 1.400, 9% do total. Então, há uma total contradição entre o discurso que se faz, a propaganda que se faz e aquilo que efetivamente o povo vê nas ruas, nas suas necessidades, nas suas demandas. E o outro assunto que eu queria trazer aqui é sobre a ida do ex-diretor da Petrobras para explicar a compra da refinaria de Passadina, agora na Comissão Conjunta das Relações Exteriores, de Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento Econômico. O ex-diretor, que está na Petrobras há 40 anos quase, portanto já passou por 8 presidentes da República, não soube explicar para nós, que o indagamos, por que que durante o período do presidente Itamar e do presidente Fernando Henrique, portanto um período de pouco mais de 10 anos, a Petrobras saiu de 800 mil barris de petróleo para 1.600.000 barris de petróleo. E depois, nos governos Lula e Dilma, o aumento foi de apenas 300 mil barris de petróleo, de 1.600 para 1.900.000. Mas não respondeu também por que que o endividamento da Petrobras saiu no ano de 2006, saiu de 47 bilhões de dólares para alguma coisa na ordem de 250 bilhões de dólares. Não explicou por que que o acionista da Petrobras, que aplicou o dinheiro do fundo de garantia, o trabalhador brasileiro, perdeu metade do valor do seu investimento ao longo da gestão temerária desse atual governo, que está levando a Petrobras para o buraco. Daí a necessidade premente de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito para trazer todas essas informações à tona e esclarecer a sociedade brasileira. E mais, a presidente Dilma, ela era a ministra-chefe da Casa Civil. Na época da compra da refinaria de Passadina, que custou para o seu antigo proprietário 42 milhões de dólares, acabou pagando o Brasil, a Petrobras, o atual governo, 1 bilhão e 300 milhões de dólares por essa refinaria de Passadina. Não explicou por que ela disse em nota oficial que
ela foi levada a um erro técnico e a um erro jurídico pelo mesmo diretor que esteve aqui agora fazendo a apresentação, e ele próprio, para não se indispor com a presidência da República, se esquivou de responder se era ele que estava certo ou se a presidente da República é que estava certo. No entanto, todas essas questões não retiram o ônus que hoje o povo brasileiro carrega desse enorme prejuízo. A Petrobras hoje é a empresa não financeira mais endividada do mundo. É a única empresa de petróleo do planeta onde aumenta o preço do barril de petróleo, aumenta o prejuízo da Petrobras. Porque ela vende os combustíveis, vende os derivados, num valor abaixo daquilo que ela adquire, numa conta que não fecha e extremamente lesiva para a sociedade brasileira. E peço ao presidente um último minuto para concluir a minha fala. Falo isso, presidente, e senhoras e senhores parlamentares, porque o mesmo diretor que agora apresentou, ele disse que a compra de Passadina foi uma boa compra, uma compra de um negócio muito interessante para o Brasil naquela época. Se contradiz, porque ontem, há 24 horas atrás, a presidente da Petrobras atual, a Graça Foster, disse que a compra foi uma péssima compra para a Petrobras. Então o que nós estamos assistindo são contradições do governo dentro do próprio governo, que não se entende mais, que é contraditório, há uma disputa pelo poder, há uma disputa pelas ideias, pela verdade, e aonde o maior prejudicado, infelizmente, é a sociedade brasileira. O cidadão pobre, o cidadão que precisa de saúde, de educação, de segurança, de justiça, e não vê cada vez mais isso poder aparecer às suas necessidades. Nós precisamos, de fato, mudar o Brasil. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.